Ó, galera, começando aqui o nosso projeto Matemática Zero, né? A gente vai dar uma olhadinha desde daqueles conhecimentos mais fundamentais, né? Até dar uma construída nessa base, né? Para a gente ter conseguir, né? Chegar nas operações mais complexas com mais facilidade, certo? Então, veja, nessas aulas a gente vai começar do básico, né? Então, a gente vai começar falando aqui, né? Um pouquinho dos números naturais, como é que são as operações com eles, né, de soma, multiplicação, certo? E disso a gente vai, né, analisando depois para os outros conjuntos, beleza? Então, o conjunto, né, entre aspas, mais básico que a gente tem, né, é o conjunto dos números naturais. Os números naturais são aquele conjunto que a gente vai falar, né, que a gente representa por um nzinho, e a gente coloca mais ou menos ele assim, ó, bota uma coisinha aqui, né? Você pode, né, até fazer assim, né? Tem a galera que faz assim. Diz que é N, e aqui um tracinho. Mas, aqui não, né? Desculpa, aqui. Beleza? Mas é só um Nzinho. Então eu vou colocar que é N. Beleza? Então eu vou colocar aqui o N. Meu Deus, mas tá ficando cada vez mais feio, né? Então, beleza. A gente representa esse conjunto dos números naturais pela letra N. E aí, porque N, né, de naturais, né? Então é bem intuitivo. E aí a gente tem uma representação, né, desse conjunto, sendo aqueles números que a gente começa aprendendo a contar, né? Então, quando é criança, você aprende a contar como? Zero, um, dois, três, quatro, não é isso? Então, o conjunto que a gente vai ter para os números naturais é esse conjunto aqui, ó. Um, dois, três, quatro e assim por diante. Beleza? A gente costuma dizer até, para quem já está com uma noção melhor, que são os números inteiros, mais a parte, tirando a parte negativa. Beleza? Então, galera, esse é o primeiro conjunto que a gente vai estar. As operações nesse grupo. Beleza? A gente tem alguns elementos só para a gente reforçar alguns conceitos. O primeiro dos elementos que a gente vai falar é quando a gente vai falar de números sucessores e antecessores. Veja. O que é algo antecessor? O que é algo sucessor? Veja, o sucessor é o próximo, não é isso? Então, o sucessor ao trono, né, é a próxima pessoa que vai para o trono. O antecessor é o que veio antes. Então, por exemplo, se eu pegasse um número aqui qualquer, número 9, e eu fosse ver o antecessor a ele, seria o equivalente a fazer 9 menos 1. Então, é o 8. Se eu for ver o sucessor, é o que vem depois. Então, eu estou aumentando um. Então, é o 10. Então, se o 9 é o número que eu estou olhando, o sucessor do 9 é o 10 e o antecessor é o 8. Tranquilo, galera? Então, esse conceito aqui só para a gente reforçar, né? De lembrar desses termos, né? Então, se você quiser descrever aí, o sucessor vai ser o número que sucede aquele numa sequência de números naturais. E o antecessor vai ser aquele número que antecede aquele número natural, beleza? Então, galera, a gente pode fazer até um paralelo já com a parte de álgebra. Poxa, Lucas, já quer colocar álgebra? Calma, ó, vê. Eu escolhi o número 9, mas vamos dizer que eu não conhecesse esse número. Então, na álgebra, se a gente não conhece o número, a gente pode chamar de uma letra, x. Aí, veja, se eu quero falar o sucessor, como é que eu ia descrever? Não é mais um? Aí você ia ver que a gente pode escrever sendo x mais um. Então, esse cara seria o sucessor. E o antecessor a ele seria x menos um. Então, é um conceito que a gente já consegue aplicar um pouquinho ali com a parte de álgebra. Beleza? Então, esse conceito inicial que a gente está falando agora, foi de sucessor e antecessor de números naturais. Beleza? Lucas, quando a gente vai colocar aqueles números, né, que tem vírgula, que tem isso, tem aquilo. Aí já muda um pouquinho, tá, galera? Então, numa sequência de números naturais, eu tenho um antecessor e eu tenho um sucessor, beleza?
E aí disso, né, a gente vai, né, entender então, números consecutivos são aqueles números que estão numa sequência, que pode ser dois ou mais. Então, se eu fosse pegar, por exemplo, aqui, ó, o número 2 e o número 3, eles são números consecutivos. Se eu pegasse o 2, 3 e 4, eles são números consecutivos. Então, quando eu pego uma sequência de números, né, um após o outro, né, a gente vai chamar de números consecutivos. Então, se eu pegar um número, o sucessor desse número, e assim por diante, eu estou descrevendo que eu estou escolhendo uma sequência de números, beleza? Com os números, né, que a gente chama de consecutivos. Bem intuitivo, beleza? Então, essa parte, por enquanto, é mais nomenclatura. Qual é o cuidado que eu preciso ter agora, galera? A gente agora vai entrar em umas propriedades de operações mesmo. Então, a primeira operação que a gente vai dar uma olhada é a operação da adição. Então, quando a gente vai fazer a adição nos números naturais, né, a gente vai ter o seguinte: imagina dois números, 3 mais 5. 3 mais 5 é 8, não é isso? Quer dizer o quê? Imagina que você tem R$ 3 e você ganhou R$ 5. Então você fica com 8, não é isso? Então você tem a quantidade, né, as unidades. Tem 3 unidades de algo e você tem 5 unidades de outro, o que totaliza 8. Beleza. Essa parte eu lembro. Agora vamos lembrar do seguinte, ó, existem propriedades. Pessoal, veja. Quando eu tenho uma soma, né, essa soma aqui que a gente faz mais dá 8, beleza. Vamos lembrar do seguinte. Quando a gente soma, eu tenho nomes para esses valores. Os valores que estão somando, a gente vai chamar de parcela, beleza? E esse outro também está somando, também é parcela. Então, os números que estão sendo somados, os dois que somam, nós vamos chamar de parcelas. E o resultado de uma adição, a gente chama de soma ou total, beleza? Então, soma ou total é o resultado. E os dois valores que a gente soma, a gente chama de parcela. Parcela mais parcela, né? Então, parcela com parcela, o resultado a gente vai chamar de soma total. Então, isso são os elementos, é como a gente chama, beleza? Então, essa operação, né, da adição, ela tem esses termos. Ah, Lucas, quer dizer que quando eu for para subtração, para divisão, para multiplicação, também vai ter? Também vai ter, beleza? Certo. Então, esses são os elementos. Como é que a gente agora vai falar das propriedades? Veja, pessoal, são 4 propriedades que a gente vai estar falando. A primeira propriedade é a propriedade da comutativa. Deixa eu colocar aqui, ó. A propriedade um, que a gente vai chamar de comutativa. A comutativa, ela tem uma descrição que é o seguinte. Veja, se eu pegasse dois números, por exemplo, 3 mais 8. 3 mais 8 é 11. Se eu fizesse o contrário, se eu fizesse 8 mais 3, também não é 11. Então, a propriedade da comutativa vai dizer justamente isso. A ordem das parcelas não altera a soma ou total, beleza? Então, é justamente isso. Se eu pegar duas parcelas, se eu somar elas em qualquer ordem, você vai ter o mesmo. Então, por exemplo, vamos dizer uma situação assim. Vamos dizer que você ganhou, tem que pagar R$ 3 e você tem que pagar depois R$ 8, né? Vamos dizer que você estava devendo a alguém. Você escolheu pagar R$ 3, depois 8. Você não vai pagar 11, mas se você dissesse, entrasse num acordo para fazer o contrário, pagar primeiro 8, depois 3, não vai continuar pagando R$ 11. Então, a comutativa vai ter essa característica. Eu posso fazer a soma
de qualquer dois valores, né? Então, duas parcelas, tanto sendo 3 mais 8 quanto 8 mais 3. Então, as ordens que a gente faz a soma não altera o total. Tranquilo? Então, a segunda propriedade que a gente vai ter é a propriedade que ela é bem parecida, só que ela muda um pouquinho porque ela coloca basicamente mais elementos. Então, é associativa. A associativa, ela vai ter a característica de quê? Imagina que a gente está somando agora. 1 mais 5 mais 8. Se eu somasse, né, tipo 1 mais 5 mais 8, só em diferentes ordens, né? Então, vamos dizer, eu vou colocar um parênteses aqui, a gente já vai explicar isso, mas para dar prioridade. Então, se eu somar primeiro 1 mais 5, que dá 6, e depois somar 8, não dá 14. Agora, se eu somasse primeiro 5 mais 8, dá 13, mais 1, 14. Então, é a propriedade associativa que, se eu tiver essas somas, independente da ordem que eu escolha fazê-las, também vai dar a mesma resposta. Então, galera, isso daqui a gente está falando assim, mas muitas vezes é uma situação que a gente consegue ganhar um pouquinho de tempo nos cálculos. Então, por exemplo, vamos imaginar que você pega lá 13 mais 20 mais 17 mais 10. Aí você pode fazer 13 mais 20, o resultado mais 17 mais 10. Pode. Agora, se eu quisesse fazer isso, ó, se eu quisesse somar 13 mais 17, pode, não já pode fazer. Não, independente da ordem, não pode. Porque 13 mais 17 ó, já vai dar 30, né? Então, ó, 13 mais 17, aqui vai dar 3 mais 7 é 10. Então, toda vez que for um valor maior do que 9, o que é que a gente vai fazer, galera? Ó, não é 10, você vai colocar o númerozinho aqui que ele tem, então é 0. E esse 1 ele sobe aqui, ó. Aí 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, o resultado desses dois é 30. 30 com 20, 50. 50 com 10, 60. Então, essas operações, nessa ideia, já permitem a gente ganhar um pouquinho de tempo com algumas operações. Beleza? Então, a gente já viu essas duas propriedades. Elas são bem parecidinhas, realmente. Aí tem outra propriedade, né, que é a propriedade, né, que vai falar do fechamento. Então, vou falar bem rapidinho da propriedade 3, que é a propriedade do fechamento. A propriedade do fechamento diz assim, para ser bem rápido. Eita, febre, saiu. Misericórdia. Fechamento. O fechamento diz o seguinte: e se você pegar dois números naturais e somá-los, você continua tendo um número natural. Beleza? Então, se eu pegasse 2 mais 1, dá 3. Tanto 2 quanto 1 não são números naturais, o resultado dele também é um número natural. Isso sempre vai acontecer quando a gente está falando dos números naturais. Beleza? Então, a propriedade do fechamento. E aí, a última propriedade que a gente tem, para quem vai olhar agora, é a propriedade do elemento neutro. Então, a propriedade do elemento neutro é o seguinte: quando a gente diz elemento neutro, nas operações que a gente vai analisar, é como se fosse um valor que não altera, que não muda o que a gente tem. Como assim? Vamos dizer que eu tinha R$ 7. Tem um valor que eu posso adicionar, e ele, na adição, vai ser um fator que não altera o resultado. Então, se eu fizesse 7 mais 0, esse valor é igual a 7. Então, com essa perspectiva, a gente vai ver que o elemento neutro da soma é o zero. Então, o zero é um fator que não altera o resultado, é uma parcela, né? Vamos usar esse termo para te lembrar. Então, ó, o zero é uma parcela. O que é uma parcela? É um dos elementos da soma, não é isso? Da adição. Então, o zero, ele não altera o resultado.
Isso é a característica do elemento neutro. Então, isso daqui, galera, tudo que a gente viu até agora foi da adição, beleza? Então, a gente teve que isso foi a adição. São as propriedades. Quando a gente vai agora para subtração, ela vai ter suas propriedades e seus elementos também, beleza? Então, na subtração dos números, ixi, toda vez meu CCD fica parecendo um S, deixa eu arrumar aqui. Subtração. Toda vez que a gente vai falar, então, de uma subtração, né? Então, de uma operação, né, matemática básica, ela vai ter realmente os seus elementos. Na subtração, a gente vai ter o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, galera. A gente vai ter, por exemplo, sei lá, 9 menos 5. Se eu tinha R$ 9 e gastei 5, sobra 4. Então, seria o seguinte, 9 menos 5, que é igual a 4. Aí a gente tem que se ligar, ó. O primeiro elemento, que é o que você tinha, né? A gente vai chamar ele de minuendo. Beleza, galera? Ó. Então, o primeiro elemento que a gente vai ter aqui é o minuendo. Tranquilo? Ele é o cara que está sendo subtraído. E aí, quando você vai olhar para o outro, a gente vai chamar ele de subtraindo. Então, subtraindo vai ser aquele termo que subtrai, que tira. Beleza? Então, o cara que está tirando do total. E o resultado de uma subtração a gente vai chamar de diferença. Beleza? Então, a diferença é como a gente chama o resultado de uma subtração. Tranquilo? Beleza. Lucas, então a gente tem que a subtração nos números naturais, a gente vai ter alguma propriedade? A gente vai ter uma propriedade, tá, galera? Então, a propriedade que a gente vai ter, deixa eu só abaixar um pouquinho. Opa. A propriedade que a gente vai ter é a propriedade do anulamento. Veja, o próprio nome já está falando. Então, a propriedade que a gente vai olhar para a subtração é a do anulamento. Eita, febre, saiu muito. Mento. O anulamento, qual é a característica dele? Se eu pegar dois valores iguais e subtrair, o resultado é zero. Então, se eu pegasse 7, se eu pegasse o mesmo 7 e subtrair, isso dá zero. Beleza? Então, galera, essas são as primeiras propriedades que a gente vai ter, tanto na adição quanto na subtração. Lucas, então os números naturais, ele ainda não tem vírgula, ele ainda não tem fração. Não, a gente vai chegar lá. Então, se você já está mais fera nessa parte inicial, você vai dando uma adiantadinha. Eu vou olhar com vocês agora a parte de multiplicação e divisão, tá bom? Depois a gente vai para potências. Tranquilo? Então, as propriedades que a gente vai ter na multiplicação nos números naturais são o seguinte, ó. Veja, quando a gente faz uma multiplicação, o que é que a gente tem? Então, por exemplo, o que é que significa fazer 5 vezes 3? Não é isso? Veja, galera, quando eu faço 5 vezes 3, eu estou fazendo o quê, ó? É como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse 5 somado 3 vezes. Beleza? Então, se eu fizesse 5 mais 5 mais 5, dá 15. Só que aí eu posso fazer que é 5 vezes 3. Então, a multiplicação é uma repetição de somas. Beleza? Então, beleza, galera. Esse é o princípio que a gente tem.
Aí a gente vai ter as propriedades de novo. Então, na multiplicação, a gente vai ter elementos, não é isso? Que a gente vai dar nomes também. Então, feito eu coloquei aqui, ó, 5 vezes 3 que foi 15. Então, o 5 vezes o 3 para ser igual a 15, a gente tem os elementos. Esse primeiro aqui, né? A gente vai chamar de fator, certo? Fator. Esse outro elemento da multiplicação também é fator. E o resultado a gente chama de produto, beleza? Então, fator, fator, produto. E aí a gente vai cair na primeira propriedade, que é uma das propriedades principais, né, que a gente cansa de falar para vocês e que a gente já falou aqui também agora, né? Que a gente vai chamar de comutativa. A comutativa, feito a gente já viu na soma, na adição, a ordem das parcelas não alterava o total. Só que agora é a ordem dos fatores não altera o produto, ó, galera. Então, se eu fizer 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 é a mesma coisa, beleza? Da mesma forma que se eu pegar 5 vezes 4 ou 4 vezes 7, eita, eu falei 5, né? 7 vezes 4 ou 4 vezes 7 vai ser a mesma coisa. Tranquilo. Então, essa característica da comutativa, a gente já tinha visto. Quando a gente vai falar agora da, de novo, outra propriedade que a gente já falou, da associativa, ela vai ter o mesmo princípio também da adição. Na adição, o que é que a gente tinha? A gente tinha, por exemplo, três valores. 2 mais tanto, né? Só que agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 3 vezes 5. Lembra que eu posso representar a multiplicação tanto por um pontinho quanto por um x, não é isso? Então, se eu multiplicasse, eu vou botar o parênteses só para dar prioridade. Se eu multiplicasse primeiro o 2 e o 3, ou se eu multiplicasse primeiro o 5 e o 3, dá na mesma. Ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, a gente tem essa propriedade da associativa. Beleza, galera? Ela também vai ter outras propriedades. Vai, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Ela vai ter mais quatro propriedades. Vamos lá. A propriedade agora que a gente vai falar é a propriedade 3. É a propriedade do fechamento. Então, fechamento, como não é tão operacional para a gente assim, é mais até teórico, relativamente falando, eu vou adiantar um pouquinho. Então, o fechamento é o quê? Se eu pegar dois números naturais e multiplicá-los, continua sendo um número natural. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 8, 56. Então, os dois números são números naturais. Beleza? Então, a propriedade do fechamento vai dizer que se eu pegar dois números naturais e multiplicá-los, o resultado também é um número natural. Aí a gente cai em outra situação que a gente já falou também na adição. O elemento neutro. Veja, o elemento neutro, feito a gente já viu, né? O elemento neutro é aquele valor que não altera. Na adição era zero. Na multiplicação vai ser 1. Então, se eu fizesse 7 vezes 1, 7. Se eu fizesse 10 vezes 1, 10. Se eu fizesse 722 vezes 1, vai dar 722. Tranquilo, galera? Então, independente do valor que você colocasse, que você multiplicasse por 1, vai dar ele mesmo. Então, o elemento neutro da multiplicação, ele vale
1. E aí a gente vai ter a outra propriedade também, né, que a gente já viu, só que agora a gente viu quando estava na subtração, é a do anulamento, beleza? A propriedade do anulamento, ele vai anular. Como assim? Ele vai zerar o valor. Então, se eu pegasse aqui, ó, um número, então, por exemplo, 14. 14 vezes quanto é que dá zero? Vezes zero, galera. Então, o zero não é elemento neutro, ele é um elemento de anulamento. Pô, eita, eu tenho 14, meu Deus, peraí. Eu tava conversando com vocês. Dá zero, ó. Se eu pegasse qualquer número, ó, 121 vezes zero, dá zero. Então, qualquer número vezes zero vai ser zero. Tranquilo? Então, essa é a característica do anulamento. O anulamento vai ter essa característica de zerar os valores que a gente tem. Tranquilo? Então, o elemento neutro, ele não altera. Na multiplicação vale um. E o anulamento, né, o elemento que anula, vai ser o zero. Tranquilo? Veja, galera. Então, a última propriedade que a gente vai ter agora, que a gente vai dar uma olhadinha, né, que vai ter agora para a multiplicação, é uma propriedade que a gente fala muito, né? Só que a gente fala principalmente quando tiver a operações com números, com letras, né? Quando a gente chega na parte mais algébrica, que é a distributiva, tá? Então, a distributiva, ela vai ter um princípio que é o quê? Ó? Se eu tivesse a seguinte situação, se eu tivesse, por exemplo, 7 vezes um mais 3, o que é que eu tenho que fazer, ó, galera? A gente vai falar, né, desse termo, né, que é a distributiva, é você fazer o chuveirinho, ó, você multiplica tanto o primeiro quanto o segundo, galera. Então eu faria 7 vezes um mais 7 vezes 3. Ah, Lucas, se tivesse mais elementos, né? Então se eu tivesse aqui, por exemplo, 8 mais um mais 2 mais 3. Aí eu faria 8 vezes um, 8 vezes 2 e 8 vezes 3. E depois somava tudo. Então, 8 vezes um, 8 vezes 2 e 8 vezes 3. E aí você vai ter muito cuidado, ó, lembra? Você não pode somar primeiro, galera. Lembra disso. Primeiro é a multiplicação. A gente vai falar um pouquinho dessas ordens que a gente vai ter. Deixa eu concluir aqui primeiro, tá? Então, terminar os elementos que a gente vai ter. Aí a gente dá uma olhadinha. Veja, galera. Então, aqui, ó, eu faria 8 vezes um, 8 vezes 2 e 8 vezes 3. Então, 8 vezes um, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Beleza? E agora eu ia somar todo mundo. 8 mais 16 vai ser igual a 24. 24 mais 24, 48. Beleza? Aí você pode dizer assim, poxa, Lucas, quer dizer então que se eu fizesse assim, ó, se eu fizesse a soma aqui dentro, daria a mesma coisa? Sim, daria a mesma coisa. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 vezes 8, 48. Só que, galera, vai ter situações que a gente não vai conseguir resolver as operações aqui dentro dos parênteses, que é quando a gente está falando com valores algébricos. Então, a distributiva, a gente tá, ó, já está falando, distribuir a multiplicação. Então, quando você tiver, e aí lembra, ó, eu não coloquei aqui o pontinho, né, da multiplicação, porque se não tiver nada entre o número e o parênteses, ele multiplica, beleza? Eu posso colocar o ponto? Posso. Mas se você não coloca, também tem o mesmo princípio. Ó, vê que aqui eu também não coloquei. Então, quando você tem uma multiplicação de uma soma entre parênteses, você tem que fazer a multiplicação dos dois valores. Então, se é um e 3, 7 vezes um e depois 7 vezes 3. Depois soma os dois. Muito importante essa propriedade. Das propriedades que a gente viu agora, provavelmente essa é a mais importante até agora. Beleza, galera?
Então, isso foi a gente olhando a multiplicação. Beleza? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. E aí a gente vai falar da divisão, tá, galera? Veja, a divisão, né, deixa eu botar aqui algum valor. 10 dividido por 7. Vamos lá. Então, como é que faria? Aí fica 7 menos 10, não é isso? E sobra 3. Então, vamos lembrar dos elementos, né? Esse primeiro elemento aqui, ó, como é que a gente vai chamar ele? A gente chama ele de dividendo. Dividendo. Quando a gente vai falar do 7, a gente chama ele de divisor. Ele é quem está dividindo. E aí o principal nome que a gente acaba vendo são esses dois últimos. É o que a gente costuma usar mais em nomenclaturas, que é o quociente, que é o resultado, né, dessa divisão. E aí o resto, beleza, que é o que sobrou, que pode ter sobrado aqui. Tranquilo, galera? E aí, veja, aproveitando para a gente falar de um princípio aqui, ó, que a gente pode descrever, se eu pegasse o divisor, que é 7, e multiplicar por um e somar 3, a gente chega no dividendo. Então, por quê? Ó? Eu não fiz 7 vezes um e subtrair? Então, veja, a gente fez 7 vezes um. Então, eu tinha 10, não é isso? Eu fiz 7 vezes um e subtrair. Isso foi igual a 3. Então, se a gente reorganizasse, passasse para lá, né, ia ficar assim, ó. Se eu pegar o 7 e multiplicar por um mais 3, vai ser igual a 10. Então, eu posso dizer que o divisor vezes o quociente mais o resto é igual a 10. Então, isso é uma característica que a gente vai dar uma olhadinha depois, que a gente vai. É as propriedades da divisão euclidiana. Tranquilo? Vê, galera. Então, até aqui a gente viu quem? A gente viu a parte de divisão. A divisão seriam esses elementos mais para a gente lembrar, certo? E aí a gente faltou ainda a parte de potenciação e faltou a parte ainda de raiz, beleza? Aí qual é o cuidado só para a gente analisar, galera? Veja, eu não vou entrar tanto agora na parte de raiz, beleza? A gente pode falar ainda um pouquinho sobre, mas eu vou falar de potência mais a fundo. E eu vou falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de raiz, só para a gente não entrar tanto, tá bom? Veja, então quando a gente vai falar de potência, deixa eu baixar aqui um pouquinho. A potenciação, a gente vai ter alguns elementos para lembrar. Vamos lá. Primeira coisa, o que é uma potenciação? Veja, se eu pegasse o número 2 e multiplicasse ele 4 vezes por ele mesmo, então, eu posso fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Posso. A descrição que a gente pode fazer dele é o seguinte: 2 elevado à quarta. Então, o valor que a gente tem que está se multiplicando é o 2. Quantas vezes ele se multiplicou? 4 vezes. Ah, Lucas, quer dizer então que se fosse 7 vezes 7 vezes 7 seria 7 elevado à terceira? Exatamente. Então, a gente vai ter essa característica, que quando eu escrevo 2 elevado à quarta, que seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, esse valor, que é o 2, a gente vai chamar de base. Ele é o número que está se multiplicando. Tranquilo? E esse cara que está aqui, a gente chama ele de expoente. O expoente, ele vai ser a repetição das multiplicações. Quantas vezes ele se multiplicou? 4. Então, é a quantidade de multiplicações que ele fez por ele mesmo. E o resultado que a gente vai ter, ele é o quê, galera? A gente chama de potência, tá bom? Então, potência é como a gente chama o resultado
de uma potenciação. Tranquilo? Então, a base, se a gente fosse ver aqui o 7, né? O 7 é a base, o 3 é o expoente e o resultado é a potência. Tranquilo, galera? Então, veja, esse daqui são os assuntos que a gente tem para dar uma olhadinha, né? Quanto aos números naturais. Faltou só dar uma falazinha para vocês a respeito da, da radiciação, beleza? Então, dá uma olhadinha, anota aí rapidinho, tá? Eu vou abaixar um pouquinho, tá? Então, bem, galera, feito eu estava dizendo, a radiciação, né? A gente, o ideal não seria a gente ver agora, não. Vou falar só para a gente adiantar mesmo um pouquinho. A radiciação é o seguinte: eu tenho a raiz de, por exemplo, o número 4, certo? Quando eu vou falar da raiz, né, de 4, o que é que ela significa? É um número que multiplicado por ela mesma chega em 4. Por quê? Aqui é uma raiz quadrada. Então, galera, eu tenho que pensar que um número elevado ao quadrado que chega em 4. Então, por exemplo, se eu pensasse no 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 2 ou de 4, do número 4, é 2. Porque se eu fizer 2 elevado ao quadrado, vale 4. Então, a raiz, quando a gente está falando dela, né, é porque a gente quer fazer o contrário da potência. Então, veja, na potência, a gente pegou o número e levou ele quantas vezes fosse. A raiz é meio que o contrário. Ele quer saber o número para chegar nesse resultado. Então, por exemplo, se eu pegasse a raiz quadrada de 9, é porque eu quero pegar um número vezes ele mesmo, né? Então, um número ao quadrado que seja igual a 9. Então, se eu fizesse 3 ao quadrado, 9. Beleza? Então, galera, a gente vai ter alguns elementos. Ó, veja, vamos lá. Vou botar um número aqui maior só para a gente analisar cada um. Então, a gente viu que a raiz quadrada de 9 é 3. Porque se eu fizer 3 ao quadrado, dá 9. Então, veja. Quando eu não tenho nada aqui, ó, nesse lugarzinho que eu já vou chamar, é porque é 2. Beleza? O que é que a gente vai descrever para cada um? Veja, esse carazinho aqui, ele é um dos mais importantes. A gente vai chamar ele de índice, tá bom? Então, o índice vai ser esse 2, certo? E eu tenho ainda a raiz em si, a gente chama ela de radical. O 9 que está ali dentro, a gente vai chamar ele de radicando. E o resultado, a gente chama de raiz. Beleza? Então, veja, galera, por que a gente viu, né, o valor, né, ao quadrado? Porque o índice. Então, o índice dele, se eu fosse ver aqui, ó, se não tem nada é porque é 2. Eu quero ver a raiz quadrada de 16. Então, é porque eu quero pegar um número vezes ele mesmo, que vai dar 16. Então, um número elevado ao quadrado, que dá 16, seria 4. 4 ao quadrado, 16. Então, o valor dessa raiz quadrada é 4. Beleza? Já vou, depois, quando a gente for avançando um pouquinho, eu vou mostrar um método que é mais eficiente, que vai ser o método da fatoração. Mas, por enquanto, para entender a ideia, seria isso. E aí, por último, galera, só para a gente fechar essa ideia um pouquinho, se eu tivesse aqui um índice 3, então vamos dizer a raiz, ó, a gente chama de raiz cúbica, porque eu botei o índice aqui, ó. Então, a raiz cúbica de 8 é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes e chega em 8. Então, em outras palavras, é um número que é elevado ao cubo, que dá 8. Aí, ó, 2 elevado ao cubo é 8. Você pode ir meio que testando nesse começo. Tá, deixa eu ver. Então, é um índice 3. Então, está elevado à terceira. 2 vezes elevado à terceira. 2 vezes 2 vezes 2, 8.
Se fosse 3, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então não pode ser. Então você pode ir testando um pouquinho, beleza? Então qual é o cuidado que a gente tem que ter? Quando a gente for se organizar, principalmente nesse começo, você pode ir meio que testando. Agora, com o passar do tempo, a gente vai ver que ele não é tão eficiente. A gente vai ver que tem operações, né, que vão ser melhores, né, maneiras, né, que são melhores e mais eficientes da gente resolver isso. Tranquilo? Então, galera, então eu trouxe para cá só para dar uma olhadinha, ó. Então veja, com essa primeira parte, você já pode resolver algumas operações das séries, certo? Então, com essa primeira aula, você já pode resolver, né, a primeira série, já pode fazer um pouquinho pode fazer a segunda, certo? Fazer a terceira, né? É, o ideal é que você faça a primeira e a segunda por enquanto, tá bom? Aí vem, galera, você pode fazer a série 12, certo? Você pode fazer a série 15, beleza? A 16. E aí eu vou fazer com vocês algum aqui, ó. A série 18, tá? E a série 19. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, por enquanto não. Não, não, não. Que a gente só viu os números naturais. Então eu vou fazer com vocês essas que eu falei agora. Beleza? Então, eu vou fazer a série um, a série 2, a série 3 e 4 eu vou deixar para quando a gente dar uma olhadinha nos números, né, inteiros, tá certo? Vê, galera, vamos lá. Quando eu tenho nessa série um aqui, né, a gente tem uma ordem de prioridade para resolver os valores. Eu não posso somar primeiro porque está na ordem. Não. A ordem que a gente usa, se você quiser anotar aí, é parênteses, chaves e colchetes, certo? Parênteses, chaves e colchete, não é isso, galera? Ó. Então, você tem essa ordem de prioridade. Depois dessa vem a potência, né? Então, eu vou botar assim, ó, galera. Deixa eu botar um valor mesmo para depois não confundir. 3 elevado ao quadrado. E a raiz, certo? Então, a raiz e a potência são a próxima ordem de prioridade. A multiplicação e divisão. E o último que a gente resolve é a soma e subtração. Beleza? Então, a ordem de prioridade é o que tiver dentro de parênteses, chaves ou colchetes. Aí, depois disso, potência e raiz, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Então, quando a gente fosse olhar para essa série um aqui, ó, vê direitinho comigo, ó. Veja, a série um eu tenho uma soma e uma multiplicação. Quem é que eu vou resolver primeiro? A multiplicação. 5 vezes 8 vai dar 40. Então, vai lembrar da tabuada, ó. 5 vezes 8, 40. O 4 eu não fiz nada. Então, eu repito. Então, mais 4. Então, quando eu somo os dois, 44. E agora aqui, ó. Vou primeiro resolver a multiplicação. 6 vezes 2. Você pode pensar até que é 6 mais 6, né? Então, 12 mais 7. 7 mais 12, 19. E aqui agora, ó, primeiro eu resolvo de novo a multiplicação. 6 vezes 1, 6. O 3 eu não fiz nada, repito, e o sinal que ele tinha ali junto. Vai dar 9. Beleza? Então, galera, essa ordem de prioridade é muito importante. A gente vai olhar nos outros, a gente vai ver que vai ter isso, certo? E aí você precisa ter cuidado. Tranquilo? Vê, galera, vou fazer agora com vocês a série 2. Talvez a série 2. O ideal, pessoal, o ideal que você faça, que você pare um pouquinho e tente fazer por conta própria. Beleza? Então, eu estou resolvendo aqui, certo? Mas o ideal é que você pare
e tente fazer. Então, dá uma pausa e tenta fazer. Ó, vamos lá. Então, nesses valores aqui, qual é a ordem primeiro? Multiplicação. 31 vezes 2, desculpa, 31 já deixa lá, não mexi. E o menos também não. 15 vezes 2, 30. 31 menos 30, 1. E aqui agora, ó, primeiro eu resolvo o quê? A divisão. 18 dividido por 2 vai dar quanto, galera? Ó, 18 dividido por 2, ó. Aí você vai lembrar da tabuada. 2 vezes quanto chega em 18? 2 vezes 9. E aí dá exatamente 18. Então o resultado aqui é 9 e aqui é uma soma. Então 19 mais 9, você vai somar, vai dar 28, ó. 19 mais 9, ó. 9 mais 9 é 18. Então seria o número 18. Você bota aqui o 8 e esse um que teria, ele sobe para cá, ó. 1 mais esse um, 2. Tranquilo? Então, ó, o segundo aí foi de 28. E aqui agora, ó, primeiro faço o quê? Divisão. Então, o 27 eu não mexi, só vou repetir. 32 dividido por 4. Então, do 32, né, do 4 para chegar no 32, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 8. Então, aqui o resultado vai dar 8. Quando eu faço 27 menos 8, galera, ó como é que fica. Veja, presta atenção agora. Esse número não é maior do que esse. Tem várias formas de fazer. O que eu faço é o seguinte: eu pego um emprestado com esse cara, ele não tem dois, peguei um, ele fica um aqui, e esse um fica para cá. Então ele fica o número 17. 17 menos 8, 9. Beleza? E aqui ficou um, então seria o número 19. Tranquilo? E por último aqui, ó, 28 dividido por 7, ó, 36 eu repeti. 28 dividido por 7 vai ficar quanto? Do 7 para chegar em 28 são 4 vezes, então dá 4. 36 menos 4, 32. Tranquilo? Ó, vou fazer com vocês a série 3, tá? Aí vamos lá. A série 3, o que é que ele diz? Ele tem, ó, uma soma, mas ele tem duas multiplicações. Então eu vou multiplicar os dois primeiro, ó. 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, né? Vai ficar quanto? 24. Porque é 6 mais 6 mais 6 mais 6. Beleza? E 3 vezes 7 vai ser 21. Então, quando a gente faz 24 mais 21, 4 mais um é 5, 2 mais 2, 4. 4, 5. Quando eu venho para cá agora, ó, são duas divisões. 18 dividido por 6, aí você vai lembrar. 6 para chegar em 18, seria 6 mais 6 mais 6. 6 três vezes, não é isso? Então, 18 dividido por 6 é 3. Menos 14 dividido por 7. 7 mais 7 é 14, né? Então, foram duas vezes o 7. Então, menos 2. 3 menos 2, 1. Tranquilo? E agora para essa, ó, divisão e multiplicação. Então, vou fazer primeiro aqui, ó, a divisão e a multiplicação. 24 dividido por 4, isso daqui vai dar, ó, 6 mais 1 vezes 4, 4. 6 mais 4, 10. E agora aqui, ó, 8 vezes 6 e 72 dividido por 8. Então, 8 vezes 6. Então, quando eu fizesse, né? Lembra da tabuada? Tem que estar bem afiadazinha.
8 vezes 6, 48. Menos 72 dividido por 8 vai dar 9. Beleza? Então você vai fazer 48 menos 9. Aí lembra, o 9 não é maior que o 8. Você pede emprestado, ele não tinha 4, fica com 3. E ele pegou 1. Então é o 18 menos 9. 18 menos 9 é 9. 9. E aqui o 3 tem alguém para subtrair? Não, então eu só repito o 3. Então ficaria 39. Beleza? Então, galera, veja, até agora essas séries dá para fazer. Dá para fazer a série 5 também, dá. Eu vou segurar um pouquinho para trabalhar um pouquinho dos sinais, tá? E eu volto com vocês para a gente fazer essa série 12. Olha a série 12, eu quero que vocês tentem fazer antes de tudo. Vê, galera, uma coisinha para a gente lembrar. Quando eu tenho, eu vou olhar logo para a letra G, tá? Quando eu tenho 1 elevado à quinta, seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não é isso? Que isso vale 1, beleza? Então, se eu tivesse 1 multiplicado quantas vezes fosse, né? Continua dando 1. Então, 1 elevado a qualquer número, desde que, né, a gente não está trabalhando com os expoentes negativos ainda, nem mudar também, mas a gente olhando para cá, né? A gente teria o quê? E a gente também está olhando para a fração, mas todo jeito daria a mesma coisa. Mas, ó, qualquer número que eu levasse aqui, ele vai continuar dando 1. Então, se fosse 1 elevado a 100, vai dar 100. Ou, vai dar 100 não, desculpa, vai dar 1. Porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes. Aí, se eu tivesse agora assim, qualquer número, por exemplo, eu vou colocar aqui o número 7 elevado a zero. Qualquer número, desde que não seja o próprio zero, elevado a zero, vale 1. Então, se eu pegasse 1 milhão elevado a zero, 1. Se eu pegasse 352 elevado a zero, 1. Então, qualquer número elevado a zero é 1, beleza? Mas se eu pegasse o zero e elevasse, por exemplo, a terceira, aí você vai lembrar, é como se fosse zero vezes zero vezes zero, que vale zero. Então, zero elevado a qualquer número é zero, beleza? Então, galera, a gente vai ter o seguinte, quando a gente fosse ver aqui, 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 elevado ao quadrado, ó. 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Elevado a 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. 7 elevado ao quadrado não é 7 vezes 2. Não é, não bote isso na sua cabeça. Se eu tenho um expoente, eu estou repetindo a multiplicação por ele mesmo. Então, não faça 7 vezes 2, por favor. Isso é um crime matemático, tá certo? Não tem problema você errar, né? Então, veja, errei, mas a gente corrige, né? Então, essas situaçõezinhas, cuidado, porque muita gente cai na pegadinha, cai, não é nem uma pegadinha, né? Mas cai no mau costume. Então, não tá lembrando o que é direito. E aí, acho que ele é 7 vezes 2. Não. É o 7 vezes o 7 duas vezes. Ele duas vezes se multiplicou, certo? Então, 7 vezes 7, 49. Aí, 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16, né? Então, veja, vai ficar 16, por exemplo, vezes 2. 2 vezes 16 vai dar 12. E sobe um. Aí dá 32.
2 vezes um. Lembra disso? Então, na multiplicação, ó, como é que você faz? Você faz esse vezes esse, depois esse vezes esse. Tranquilo? Então, ficou, ó, 2 vezes 6, 12. Subiu um. 2 vezes um, 2. Com um, 3. Beleza, galera? Aí, veja. Aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco. Aí agora eu vou fazer vezes 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 64. Aí vezes 2 de novo para finalizar agora, ó. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 2, 12. Como não tem mais nada, você já pode colocar o 12 aqui realmente. Beleza? Então o resultado disso é 128. Beleza? Agora veja, quando eu tiver o 10, ele é uma situação que é um pouco mais fácil. Quer dizer, na verdade, ele é extremamente mais fácil. Quando eu multiplicar por 10, né, tiver uma potência aqui por 10, o que é que você pode fazer? Se está 10 elevado ao quadrado, você pode acrescentar só dois zeros. Então, se tem um expoente ao quadrado, você coloca 10, ou 10 não, você bota os dois zeros. Ah, se fosse elevado à quarta, Lucas, você vai colocar quantos zeros? 4. Beleza? Então, vê que isso facilita muito a vida da gente. Tranquilo, galera? Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. Ó, dois zeros. 1 elevado a qualquer número, 1. Aí agora é a terceira, ó. Então, são quantos zeros? 3. Tranquilo? Aí, vamos lá. Qual foi a outra que eu disse que ia fazer? Foi o 15, né? O 15, o 16, não foi isso? O 19 e o 20. Não, o 18 e o 19, não foi isso? Aí vamos lá. Se tá ao quadrado aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, tem quantos zeros? 2. Se aqui tem, né, a terceira, quantos zeros? 3. E aqui, quantos zeros, ó? 5. Isso daqui é uma ideia que a gente tem que estar associada a um conteúdo, que é notação científica. Beleza? Então, aqui a sexta vão ser quantos zeros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tranquilo? E aí a gente vai pensar no contrário. Veja, como é que eu posso escrever na potência de 10? Então, eu posso dizer que é 10 elevado a quanto? É isso que ele quer, ó. Se aqui tem quantos zeros? Não são 6 zeros? Eu posso dizer que é 10 elevado a sexta. Então, 1 milhão é a mesma coisa que 10 a sexta. Quando eu escrevo agora aqui, ó, são quantos zeros? Não são 7? Então, 10 elevado a 7. E aqui, ó, não são 8? 10 elevado a 8. A gente fez os dois caminhos. Se a gente faz 10 elevado a sexta, é 1 milhão. É um seguido de 6 zeros. Agora, se eu fosse voltar 1 milhão na potência, como é que eu escrevo? Na potência seria o 10, só que elevado a sexta. E aqui é a mesma coisa, ó. 10 elevado a nona. 10 elevado a nona, a gente vai chamar de bilhão. Beleza? Então, galera, veja que aqui é uma partezinha que você tem que fechar legal. Tranquilo? Aí, veja, vou fazer essas questões a 19 e a 18 com vocês. Eu vou mostrar, né, primeiro, né, pelo esse jeito que a gente estava falando, por tentativa. Então, você vai pensar qual é o número que é elevado à terceira tem que dar 27. Não é isso? Qual é o número que é elevado aqui, ó, se não tem nada, né, 2 ao quadrado, que dá 4. Então, você vai pensar, por exemplo, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E assim por diante. Então, você vai ver 4 ao quadrado, ou 2 ao quadrado, é 4. Então, quer dizer que a raiz dele, o número que multiplicado por ele mesmo, que vai dar 4, é o 2. Se eu fizesse 4
ao quadrado, que é 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz é 4. Então, se eu fosse tentando mais, ó, 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 36. Ou 64, desculpa. Eu estava precisando do 36 porque eu vou falar dele agora. Então, veja. O 36 eu já sei, ó. Então, 6 vezes 6, 6 ao quadrado, é 36. Então, aqui, ó, 6. 7 vezes 7, que é 49. Então, aqui é 49. E aí você tem 9 vezes 9 é 81. 10 ao quadrado, né? Então, 10 vezes 10 é 100. 11 ao quadrado, ó. Se você não lembra, faz aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 11 vezes 11. Como é que faz? 11 vezes 1, 1. 11 vezes 1, 1. Aí a gente dá um espacinho, né? Vem para cá agora. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1, 2, 1. Beleza? Então fica 121. Então aqui, ó. 81 é 9. O do 100 é 10. O do 11, o do 121 é 11. Se você faz 12 ao quadrado, né? 12 vezes 12, vou botar aqui, ó. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, vê o que você faz, ó. 2 vezes o 2. Depois 2 vezes o 1. Então, esse cara que está aqui embaixo, ó. Primeiro 2, né? Ele vai multiplicar esses dois. Esse e esse. Aí, o resultado, que deu 24, a gente vai fazer o quê? Quando for multiplicar por esse agora, aí dá um espacinho. Aí faz o 1 vezes o 2. Só que aí não coloca aqui, ó. Você põe uma casa para o lado. Então você bota aqui embaixo, ó. 2, 1 vezes 1, 1. E aí faz a soma agora. 4 com nada, 4. 2 com 2, 4. E aqui 1. Então 12 ao quadrado vai dar 144. 12. Aí vamos para o 13. Vamos reforçar o 13 aqui, ó. 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, aí anda 1, ó, coloca 3. 1 vezes 1, 1. Somou, vai dar 169. Então, realmente, ó, aqui seria do 13. Se eu fizesse 14 agora, ó, 14 vezes 14, isso daqui vai ficar, ó, 6, sobe 1, vai ficar 4 vezes 1, ó, 6, 4 vezes 4 é 16, subiu 1. 4 vezes 1 é 4, mas com esse 1 dá 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então vai dar 196. E vai dar 14. E por último, só para ganhar um tempinho, esse último vai ser 15 com o mesmo princípio. Tranquilo, galera? Então veja que esse começo, o interessante é você fazer para você também criar uma memória, tá bom? E depois, com um pouquinho do conforto que você for criando, você vai pegar o método que a gente vai mostrar da fatoração. Tranquilo? Aí vem, galera. Para cá vai ser a mesma coisa, ó. Então pensa assim comigo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, só que agora, ó, não é uma raiz cúbica, então é a terceira, ó, galera. Tem que ser ele vezes ele 3 vezes. Não é mais 2 vezes. Nem então não tá ao quadrado, tá ao cubo. Então se eu fosse ver, por exemplo, 2 ao cubo, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 4 ao cubo. 4. Opa, tem o quadrado aqui. 4 ao cubo seria 4 vezes 4, que é 16. Aí 16 vezes 4, ó. 4 vezes 6, 64. Oh, 24 com 2. 4 vezes 1 é 4. Mais 2, 6. Então ficou 4. E aqui ficou 3. Porque se eu fizer 3 ao cubo, dá 27. Se eu fizer 4 ao cubo, dá 64. Beleza?
Se eu fizer 5 ao cubo, 5 vezes 5 é 25 vezes 5, 125. Então aqui seria 5. E para cá, veja, aí lembra, eu posso dizer que não foram 3, não foram 3 zeros, então não posso dizer que era a mesma coisa que 10 ao cubo. 10 ao cubo não seria 10 com 3 zeros? Então o número que eu elevei à terceira, que deu 1000, é o 10. Beleza? Então veja, galera, por enquanto, a gente tem essas questões aí para fazer. Tranquilo? A gente, quando for para a próxima aula que a gente vai ver vai ser dos números inteiros, tá certo? Então, os números inteiros, eles já vão entrar com aquela parte negativa, tá bom? Então, entra com os números negativos e a gente vai ver como é que faz as operações com os números negativos. Tranquilo?